DEX é uma conversa muito interessante para mim, que eu sou apaixonado pelo movimento que o Banco Central tem feito, né? Então, assim, o DEX, de fato, ele foi um piloto. Nesse piloto, ele previa, sim, que haveria uma rede blockchain permissionada, em que o Banco Central teve esse papel principal de coordenar e selecionar e permissionar acesso à rede, e nessa rede você ia ter uma moeda de atacado, uma moeda que seria para instituições financeiras e reguladas do Banco Central, que essa moeda poderia ser um saldo contra contas do Banco Central e você usar isso para liquidar operações na rede. Essa moeda como contrapartida direta do Banco Central é o que chamam de CBDC. O piloto do DEX, como foi pensado, e a parte mais aparente dele, você tinha uma rede permissionada e você tinha uma moeda de atacado. E, de fato, essas duas coisas, o piloto se encerrou e esses dois princípios, esses dois parâmetros foram descontinuados pelo Banco Central. O Banco Central entendeu que não vai fazer uma rede permissionada ou sancionada e, não havendo essa rede, não vai ter uma moeda Banco Central como contraparte direta, né? Ou muito menos o Tesouro. Então, assim, isso parece, né, que assim, não, a gente é uma descontinuidade, acabou o DEX, né? Mas, na verdade, assim, as coisas por trás do DEX, essas coisas absolutamente permanecem. Porque o que acontece? O Banco Central não estava fazendo isso para ganhar medalhinha de moderno. O Banco Central estava fazendo isso numa agenda que ele tem, que é uma agenda de competição, uma agenda de cidadania, uma agenda de modernização do sistema, uma agenda de segurança. E essa agenda, né, que ativa não só a parte financeira, mas chega na parte de economia, vamos dizer, não financeira no sentido de economia real, no sentido de comércio internacional também, essa agenda está totalmente valendo. Então, o que acontece? Por exemplo, para que você tinha uma rede? Né? Porque qual que era a vantagem de ter uma rede? Hoje você tem vários sistemas que eles são isolados. Por mais que você integre, o Pix integre mais ou menos, mas você, na hora que você vai comprar um carro, na hora que você vai comprar uma casa, na hora que você comprar ação, você comprar um CDB, vai comprar uma cota de um fundo, cada um desses sistemas são completamente isolados. Você não tem uma interoperabilidade grande deles. Então, isso é um objetivo que tem, e não só por deixar mais ágil, mas deixar mais institucionalmente seguro. O que acontece? O carro é o clássico. Quem vai comprar o carro fica aquela história. Se eu assino a transferência antes do dinheiro ou não. Parece piada. Mesmo casa também. Você vai no cartório, caiu a TED, não caiu a TED, assina. Falta pagar a guia. Você já não é mais dono da casa, o cara já pagou, mas ninguém pagou a guia. Funciona, tal, mas fica uma situação que, né? E assim, claro, tudo bem, uma casa, você não vai comprar todo dia uma casa, não precisa ser super, mas assim, quando você pensa no Banco Central olhando isso, eu acho que eles veem uma necessidade assim, aqui tem uma ação que eu possa fazer para ter um sistema mais seguro, para ter um sistema mais confiável. Essa fricção acaba dando espaço para custos enormes, para provedores de serviço que fazem problema para vender solução, né? Então, essa iniciativa continua toda, né? Então, você tem esse esforço do Banco Central de interoperabilidade, que ele sim, ele continua, né?